ouvintes, encarnados, desencarnados, espíritas, não espíritas, simpatizantes, sejam todos bem-vindos, que nós possamos refletir juntos sobre o tema da noite. Escolhemos esse tema, o caminho, para refletir um pouco sobre de que ponto nós fomos criados, de que ponto nós partimos, até que ponto nós queremos chegar. O ponto possível para a nossa encarnação em um planeta que ainda é tão difícil, que ainda o mal predomina, um planeta de provas e expiações. Então, no estágio que a Terra se encontra, nós ainda não temos como sair daqui anjos, a não ser que, como anjos, encarnamos em missão para inspirar outras pessoas encarnadas a sair daqui melhores do que aqui entraram. Então, cada vez que a gente quer viajar, cada vez que a gente quer se deslocar até um lugar, a gente traça uma rota, a gente traça um caminho. Nós temos que saber o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, qual será o nosso ponto de partida? Kardec perguntou aos espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 115, que se Deus criou então uns bons e outros maus, pois que sempre existiu espíritos bons e espíritos maus, ao mesmo tempo encarnados na Terra. Então ele queria entender se saímos das mãos do Criador, uns bons, outros maus, uns ignorantes, outros tão inteligentes. Então, o que será que Deus estava fazendo? Estava brincando? Será de roleta russa? Para esse eu vou dar beleza, inteligência, não vai passar por privações materiais nenhuma. Para outro, né, eu vou nascer num berço tão pobre, com falta de recursos financeiros, falta de saúde e miséria, sem inteligência. Será que Deus seria bom? Será que Deus seria justo se a uns tivesse criado tão especiais e outros tão miseráveis? E a resposta do Livro dos Espíritos, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Saímos iguais das mãos do Criador. Isso é, sem saber. Ignorante não quer dizer uma palavra pejorativa, é a falta de conhecimento, é a falta de saber, né? A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, para chegarmos a Deus, nós temos que aproveitar os nossos dias, os nossos momentos, esclarecer-nos, estudar, nos encontrarmos com pessoas que sabem mais. Por exemplo, quando a gente quer estudar, aprender uma nova língua, a gente não se matricula numa aula de inglês, de alemão, de italiano, de francês, para aprender com os professores essa nova língua. Da mesma forma, se nós queremos nos aproximar de Deus, nós escolhemos alguma instituição religiosa para aprendermos com quem já estudou o caminho para chegar até Deus, né? O caminho que vai nos fazer nos aproximar de Deus e Jesus. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, quando nós temos uma vida bastante difícil, situações difíceis, muitas vezes essas situações difíceis são bênçãos para nós. E nós aprendemos muito mais na dor do que no amor, do que numa vida fácil. Então, a gente tem que aprender a ter fé e seguir sempre com essa fé em direção
a Jesus, a Deus, né? Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só as suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, se nós recebemos provas difíceis e nós ficamos nos queixando e revoltados, porque Deus fez isso comigo, porque fulano é assim e eu não posso ser assim, porque fulano nasceu num berço de ouro, eu tenho que nascer na pobreza, porque isso, coitadinho de mim, que injustiça. Ninguém vai passar pela terra sem ter a aprovação da riqueza, da pobreza, da beleza, da feiura, da saúde, da doença. A cada momento em que estiver preparado para passar por essas provas, essas expiações, irá passar. São provas que nós temos que viver para sairmos daqui, da Terra, cada vez melhores, a cada ida e vinda do plano espiritual. Aqui não é a nossa vida verdadeira, é um mundo onde a gente está só de passagem, só de viagem. Ninguém fica aqui e nós esquecemos isso. O mundo material nos faz esquecer disso, né? Então, Kardec continua perguntando para os espíritos. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida, né? Então, como uma criança que está na escola, ela vai passando de ano em ano e pouco a pouco elas vão aprendendo aquela lição. Você não pode ir lá numa criança do primeiro ano, da primeira série, ensinar o que aquele do nono ano da nona série já está aprendendo. Ele não tem maturidade para isso. E assim somos nós, nas nossas vivências. Não podemos nos comparar uns aos outros. Não podemos achar que Deus é injusto, que para aquele deu mais, para esse deu menos, porque nós não sabemos em que estágio evolutivo cada um de nós se encontra. Nós podemos ter uma ideia, pelo tanto de inteligência e de moral que já adquirimos até o momento, né? Então, os espíritos que respondem que sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita, né? Aquele que só vai para a escola para comer merenda, que só quer fazer bagunça, que fica atazanando os professores, ele vai reprovar. Assim somos nós. Se nós recebemos provas da mão do Criador e nós não nos atentamos e não nos esforçamos para superá-las, para passar de ano, a gente volta numa nova encarnação com as mesmas provas até a gente aprender, né? Seu aproveitamento depende na sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, aqui os espíritos já falam, a vida do homem tem termo. Então, a vida do homem material, do homem carnal, essa tem termo. A nossa alma, o nosso espírito continua após a nossa desencarnação, após a nossa morte, uma nomenclatura para quem não é espírita. Então, sendo assim, se aqui na Terra a gente já vê tantas diferenças, né? E lá no mundo dos espíritos, existem essas diferenças também? É como aqui, a escala dos espíritos, né? Assim como aqui na Terra, que nós conhecemos espíritos de diversas escalas, no plano espiritual também, né? Então existe a terceira ordem dos espíritos, né? Ou dos homens, que somos espíritos imperfeitos, aqueles em que predomina a ignorância, né, que é a falta do conhecimento, do saber, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Então, se nós ainda estamos muito vinculados à matéria, se o nosso ponto principal
ainda é o material, ainda é a busca dos prazeres mundanos, nós ainda nos encontramos na terceira ordem dos espíritos. Ainda a gente tem muito orgulho, egoísmo, as paixões, né? Ciúme, falar mal dos outros, assim, todas aquelas coisas que são como âncora que nos puxam para baixo, né? A segunda ordem dos bons espíritos, né? Eu acho que foi... Agora foi, né? É que nas outras casas espíritas, estou apertando aqui, ele vai. Então, a terceira ordem é essa, né? Onde a gente está ainda muito ligado ao material, as nossas paixões, os nossos vícios, elas ainda são muito, muito presentes. Assim também no plano espiritual, quando a gente desencarna, não existe um milagre. Desencarnamos, viramos anjos. A gente continua sendo o que aqui a gente foi, né? Para um continuado de aprendizado do lado de lá. Aí a gente volta para colocar em prática. Então aqui a gente pratica, né? O que lá a gente aprendeu. A segunda ordem, os bons espíritos, aqueles nos quais o desejo do bem é predominante. Então, muitas vezes nós pensamos assim, já me encontro nessa ordem, né? Porque eu sou uma pessoa já que quer fazer o bem, que eu tenho muita vontade de ajudar o próximo, que isso, que aquilo. Mas, às vezes, pisam no nosso calo, ou algo nos acontece, a gente escorrega e percebe que não é tão bom assim, né? A gente ainda tem muito dentro de nós, a grande maioria de nós aqui encarnados, essas questões do orgulho, do egoísmo, né? Muitas vezes a gente não consegue abrir mão de algo que nos sobra para dar para aquele que falta. Muitas vezes nós somos egoístas ao ponto de não doarmos um pouquinho do nosso tempo para aquele que precisa só do nosso ouvido para desabafar, né? Que caridade maior que pode existir na gente doar o nosso tempo? Porque dinheiro, se a gente doa, amanhã a gente pode trabalhar e recuperar, mas o nosso tempo não, ele não volta. É o bem mais precioso que podemos dar para alguém, é o nosso tempo, né? Então, estar numa casa espírita orando pelos espíritos sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados, estar fazendo uma obra social, tantas ONGs sendo fundadas, a gente vê que está brotando muito a fraternidade, o mundo está mudando, o mundo está em transição, a gente consegue perceber. Se a gente olhar para décadas atrás, não existiam, nem 1/10 de ONGs que existem hoje, que estão realmente voltadas ao bem, né? Ao querer fazer com que o outro também tenha uma vida digna, ou um animal, o que seja. A gente vê tanto agora os refugiados, né? Fugindo de seus países, de tanto sofrimento. Quantas ONGs estão acolhendo? Quantos estão lá no meio do mar tentando encontrar aqueles botes cheios daqueles refugiados que estão fugindo? Então é lindo de ver, de como está brotando, de como isso está aparecendo. Então é um sinal de transição planetária, é um sinal que nós estamos evoluindo, né? E a terceira ordem, a primeira ordem, então, é a dos espíritos puros, os que já chegaram à perfeição. E qual que é o maior exemplo que já passou na Terra de espírito puro, que Deus nos enviou como modelo, como guia, para lhe seguir, então, o caminho, que veio nos ensinar a jornada, né? O único, talvez, que a gente conhece, é o único, Jesus, que já passou por aqui para nos ensinar, para nos dar esse exemplo, né? Então, na questão 625, que é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos,
que é quando Kardec perguntou que se existe algum modelo, né, de perfeição que a gente poderia seguir, a palavra é Jesus. E aí Kardec complementa, então isso aqui é o complemento, é o que Kardec falou para complementar essa questão, que para o homem, né, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, até os tempos atuais, já passaram mais de 2000 anos que Cristo pisou na Terra, ainda é deturpada em muitas denominações religiosas e por muitas pessoas a doutrina que ele mostrou, né? Nós, a humanidade em si, ainda falta uma grande parte da humanidade ser cristã. Certa feita perguntaram a Gandhi, né, que o que as pessoas deveriam fazer para que as pessoas acreditassem em Jesus, que se convencessem que o cristianismo, né, seria o caminho. E ele respondeu: agir, viver como Jesus viveu, agir como Jesus agia, perdoar como Jesus perdoou. Então, Gandhi não era cristão e falou isso de Jesus. E nós cristãos, nós caminhamos já como Jesus caminhou, a gente já consegue perdoar uns aos outros quando nos ferem, nós já conseguimos ser bons, nós já conseguimos ter indulgência, que é não julgar as imperfeições do outro. Como nós somos? É uma autoanálise, né? Para refletirmos, será que nós já conseguimos ser um pouquinho daquilo que Jesus ensinou? Então, para trazer um pouquinho, só um pouco do que Jesus ensinou para a gente quando ele passou aqui na Terra, eu trouxe para a gente relembrar a última ceia, onde Jesus, naquele primeiro dia de Páscoa, né, ele estava jantando com seus discípulos e ele estava meio cabisbaixo, meio pensativo, assim, mas numa tranquilidade, numa paz em que os discípulos até estranhavam. E aí ele comenta para os discípulos dele que é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageiro quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Então ele queria ensinar para os seus discípulos que a verdadeira vitória, o verdadeiro triunfo não era material, não era ganhar uma guerra, não era o poder, e sim era essa fé, essa força para não sucumbir à maldade humana, não deixar de crer no Pai, né, que nele habitava. Então, ele anuncia a traição e que o traidor está entre eles. Aí é todo aquele falatório, todo aquele alvoroço, eles não entendem como pode o traidor estar entre eles. E aí
Cristo dá essa lição, que o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. E me amardes, e se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e mais tarde Ele vos enviará outro Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Nós, estudiosos do Espiritismo, acreditamos ser a doutrina espírita esse Consolador que tanto Jesus falou, porque ele é intocável, ninguém consegue ver, ele é esses ensinamentos, essas verdades que foram esclarecidas, né? Que a vida continua e que há uma vida após a vida terrena e que os bens materiais aqui vão ficar, o nosso corpo aqui vai ficar, a reencarnação existe e a gente vai e volta até a gente aprender, até um dia ser anjo, até ser luz, e tudo o que essa doutrina maravilhosa nos esclarece, nos ensina. Os livros estão aí, ao nosso dispor, os estudos estão aí, os nossos orientadores nas casas espíritas estão aqui, a internet, o YouTube está cheio de canais onde nós podemos estudar a doutrina espírita. Se não temos, se não podemos, se moramos longe, se não temos tempo, em um horário que tem os estudos, que tem as palestras, mas hoje em dia você só ligar um televisor ou um telefone, você encontra os ensinamentos, né? Está ao nosso dispor, os livros, está tudo às nossas mãos. E ele não vai perecer, ele vai continuar para sempre. Deus enviou Jesus enviou através dos espíritos de luz e dele mesmo, né? Que ele se intitulava Espírito de Verdade, os ensinamentos. É só estudar, está tudo aí. E aí, então, ele continua falando com os espíritos, repartindo o pão e o vinho. Ele diz, né, que o pão era a carne, né, dele, significava carne, e o vinho, o seu sangue. Mas que num significado mais aprofundado, depois com a doutrina espírita, no livro Boa Nova, eles trazem à luz o que significava realmente esse pão e esse vinho. Que então ele fala aqui, ó, que esse pão significa o do banquete do Evangelho. Esse vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo da nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Então, o amor é o caminho. A caridade é o caminho. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. O nosso destino é ser luz. Podia terminar a palestra aqui, mas vamos continuar. Há muitas moradas na casa do meu pai, ele continua ensinando os discípulos. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Pedro ficou indignado, Pedro queria ir junto. Para onde vai, Senhor? Eu quero ir junto. Aí Jesus fala que antes que o galo cantasse, ele já teria traído Jesus por 3 vezes. Ele não acreditava, mas Jesus sabia o que estava por vir.
e sabia que a cruz era pesada demais para os discípulos acompanhá-lo naquela hora. Eles não iriam aguentar. E eles foram preparados para aqui ficar, continuar ensinando o Evangelho, nos mostrando o caminho a quem estivesse ali presente. Eles não podiam acompanhar Jesus. Ele estava voltando à casa do Pai, que aqui na terra não era a única morada, que na casa do Pai havia muitas moradas. E que ele ia preparar então um lugar para cada um na casa do seu Pai. Então, nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia, porque eles começaram com um alvoroço. Eles começaram, já que Jesus vai embora, eu vou ser quem vai impor o Evangelho, tipo assim, a força, sabe? E eu, maioral. Então Jesus quis ensinar a lição da humildade. Ele tirou da sua túnica, se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. Com o espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhado, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral em face daquele ao de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então, que grande lição, a lição da humildade. Quantas vezes nós temos a capacidade de nos ajoelhar e ajudar alguma pessoa no seu caminho? O ato de lavar os pés é simbólico, mas é o acolhimento, o ajudar, o encaminhar, né? Então, é uma das lições mais lindas que Jesus deu no seu último dia com os discípulos. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Eles tiveram uma missão incrível e Jesus sabia que ele precisava passar a eles aquele ensinamento naquele momento. E nós até hoje não prestamos atenção nesses ensinamentos que ele não quis dar só aos discípulos, quis dar a nós todos como humanidade. Então, qual que é o caminho, né? Do homem carnal ao homem material? Como que a gente sai lá, né? Das mãos do Criador, simples e ignorante, e chega então ao homem moral, que é o homem que já é mais espiritualizado, que já se importa com o outro, que o bem já predomina muito mais do que o mal. Como que a gente chega lá? Em uma única encarnação? É possível? Não é possível, né? Então vamos estudar um pouquinho o que está na Bíblia lá em Coríntios. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, quando nós ainda não tínhamos
maturidade, né, que ainda nós éramos ignorantes, Deus enviou primeiro os 10 mandamentos, né, através de Moisés, veio a lei mosaica. A gente já não era mais tão primitivo, não era mais aquele homem de Neandertal, lá, o homem das cavernas, a gente já podia compreender um pouco que a gente tinha que seguir aqueles 10 mandamentos. Passaram-se milênios, Jesus então veio ao mundo, né, Jesus, que é o governador da terra, para exemplificar o amor, para dar todos aqueles ensinamentos de perdão, de iluminação que ele deu. Passados mais quase 2000 anos, né, eles entregaram para nós a doutrina espírita com todos esses ensinamentos, porque a gente já progrediu um pouco, a gente já consegue absorver isso, mas a gente ainda não consegue absorver tudo. E não vai ser em mais 1, 2, 3 encarnações que a gente vai conseguir. Isso é lento. É um processo lento. A natureza não dá saltos. Nós não damos saltos. Então não vamos nos cobrar demasiadamente também, porque eu ainda não consigo ser igual a Jesus. Nós estamos na tipo segunda infância. Então nós não chegamos ainda na maturidade, na idade adulta. É a mesma coisa a gente querer dar um prato de feijão com costela para um bebê. O intestino dele não vai suportar, ele não está preparado, precisa amadurecer. Assim somos nós, né? Então, o que for possível para nós absorvermos e aprendermos nas nossas existências na Terra, depende de nós querer aprender. Está tudo aqui, né? O caminho está aqui. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra apenas e gozos materiais. A sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Então, assim, a gente pode observar em que estágio cada um de nós, isso é uma autorreflexão, está vivendo nesse momento. O meu objetivo maior ainda é só a conquista dos bens materiais, do meu prazer, das coisas mundanas, né? Eu quero viver a vida numa boa, ainda não estou preparado para me elevar moralmente. Cada um tem seu livre-arbítrio, cada um pode escolher quanto tempo quer na Terra para aprender a ser um espírito de luz. É para cada um isso, não é para Jesus, não é para Deus. Eles têm a eternidade inteira para esperar para que a gente se torne anjo. Depende de nós querermos isso. E nós temos que aprender a respeitar. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas que não querem partilhar a nossa fé, a nossa opção religiosa, a nossa escolha. Ou temos que respeitar os ateus, temos que respeitar todos. A vida de cada um. Quando se sentirem tocados, agora é o momento, agora eu quero estudar, agora eu quero aprender, agora eu quero evoluir, a pessoa vai evoluir, né? A gente não consegue viver pelos outros. A sua alma constantemente, né, a do homem material, preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. Porque qualquer coisa o perturba. Se ele perdeu um negócio ali, fez um mau negócio, ele não dorme. Se alguém não pagou uma dívida, ele não dorme. Se ele não conseguiu fazer a viagem dos sonhos, ele não dorme, ele não é feliz. Se o vizinho compra um carro melhor, ele não é feliz porque ele não conseguiu. Então, o homem material, ele vive nessa tortura perpétua, nessa ansiedade de querer mais e mais e mais. Enquanto o homem moral, ele já consegue ter uma paz. A morte o assusta, né? A morte assusta muito o homem material. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele ainda acha que vai ou para o céu ou para o inferno. Ele ainda não conhece a verdade. Ele ainda não conhece que se ele quiser aproveitar e se tornar luz, não importa, não precisa participar de religião nenhuma, mas dentro de si, ter aquela vida digna, sem passar perna em ninguém, sem matar, sem roubar, sem
as vicissitudes todas e tudo aquilo, ele vai ter mais paz e ele vai chegar do lado de lá e o inferno eterno não existe, né? Assim como o céu eterno não existe. Cada um de nós pode estar vivendo momentos de inferno aqui na Terra, assim como alguns de nós podem estar vivendo momentos de céu. Então a vida é cíclica. Então a morte assusta porque ele duvida do futuro e porque tem que deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já nesse mundo, experimenta gozos que o homem material desconhece. Então, o homem moral não é que ele é totalmente desapegado da matéria. Nós vivemos na matéria e existe a lei do progresso. E faz parte da lei a gente querer progredir materialmente. Mas, quando vem um revés, isso, quando acontece com o homem moral, ele não se perturba tanto, amanhã é outro dia. É só dinheiro, eu vou recuperar. É um filho, alguém amado que partiu, eu vou reencontrar. Quando eu partir daqui, ele vai me receber. Então ele tem aquela esperança, ele tem aquela fé no futuro, diferente do homem material que acha que perdeu e que acabou. Então a sua vida não faz mais sentido. A moderação de seus desejos lhe dá o espírito calmo e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Não quer dizer que a gente, quando já está num estágio de homem moral, mais para o homem moral que para o material, a gente não sofra, a gente não passe. Mas de repente a gente lembra, mas calma, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar em Deus, amanhã é outro dia, se isso está acontecendo, tem um para quê, e a calma, a serenidade vai tomando conta, né? Espiritualizar-se não significa ser miserável, né? Nem tampouco deixar de desfrutar de maneira racional os bens materiais que o homem, com sua inteligência e seu trabalho, já criou. Espiritualizar-se é conduzir a vida no caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade material e espiritual. É fazer esforço constante para corrigir seus defeitos e domar seus maus instintos. Enfim, é fazer crescer o reino de Deus dentro de nós. Chico Xavier, que frase linda, né? Então é o que falamos há pouco. Não é querer estacionar e ser um miserável, vou abrir mão de tudo, né, de todos os gozos terrestres, não. É ter equilíbrio. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que chama, né, intitulado O Homem no Mundo. Faz parte da lei do progresso a gente progredir, querer progredir, viver, né, e estar com os outros. De que forma a gente iria conseguir conviver com a grande maioria das pessoas se a gente se anulasse e não quisesse nada, né, do mundo material, dos gozos e tudo mais? A gente estaria se isolando. E não é esse o objetivo. Então, a construção do homem de bem, ela é feita entre o berço e o túmulo, né? O homem detém o usufruto da terra. Então, nós estamos aqui entre o berço e o túmulo por um tempo. Nós estamos usufruindo a terra. Com o fim de quê? De aperfeiçoar-nos. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. No livro Fonte Viva, Chico Xavier dá mais essa lição através do Espírito Emmanuel. Então, como, né? Quais os passos? Qual o caminho para a gente conseguir chegar, né, ao homem de bem, né?
Primeiro, desenvolver a inteligência no máximo que puder. Aproveitar o nosso tempo e desenvolver a nossa inteligência. Desenvolver os hábitos da humildade, da simplicidade, da fraternidade, da compaixão, do acolhimento. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Pode sentar. Então, falávamos da construção do homem de bem. Podemos desenvolver a inteligência no máximo que puder, desenvolver os hábitos da humildade, da simplicidade, da fraternidade, da compaixão, do acolhimento, um dando a mão para o outro. Já falamos em palestras anteriores que o nosso DNA, todos nós, é interligado, porque todos nós temos o DNA divino. Então, no momento em que nos incomoda alguém, seja lá do outro lado do mundo, estar passando fome, estar no sofrimento, estar sofrendo, estar numa guerra, estar fugindo da sua pátria, ter que ir para um lugar desconhecido, carregando só alguns pertences numa mochila, tendo que deixar a sua vida, a sua nação para trás, se isso já nos perturba, já é um grande sinal que nós estamos em direção a essa transformação, a essa regeneração e nos caminhando a sermos pessoas de moral, pessoas de bem. Implantar nos corações os valores morais que estão no código cósmico de Deus. Ou seja, qual é o código cósmico de Deus? O Evangelho trazido por Jesus. Sendo assim, gostaria de convidá-los para a oração final, que possamos fechar os nossos olhos materiais, que possamos visualizar Jesus, a sua luz, que possamos refletir sobre os ensinamentos do nosso governador da terra, que nos trouxe tão amorosamente e que nós ainda não conseguimos colocar em prática, mas possamos nos esforçar a cada dia para domar as nossas más inclinações, para dominar os nossos vícios, as nossas paixões terrenas, mundanas, que possamos refletir, Senhor, a cada dia, que o destino de cada um de nós, o mais certo de todos, que todos conhecem, é que um dia será o nosso último dia aqui na Terra. E que possamos estar, Senhor, então, com a mala pronta para essa nova viagem. Que possamos levar na nossa bagagem muito mais qualidades do que os defeitos que aqui, quando chegamos. Que possamos, Senhor, estender a mão para os sofredores, para aqueles que tanto têm que lutar, pelos animais de estimação, pelos desencarnados que se encontram em aflição, que possamos lhes doar vibrações de amor, de luz, que sejamos, Senhor, luz para os que conosco convivem aqui na Terra, na grande parte dos nossos dias, dos nossos momentos. Que possamos refletir sobre o Teu Evangelho, sobre os Teus ensinamentos, que possamos aprender a perdoar-nos, em primeiro lugar, para aprender a perdoar a cada um, através do ato da indulgência, que é o não julgar, não condenar ninguém. Não sabemos o que se passa no íntimo, no coração
daqueles que ainda estão em erro, que ainda estão em vício, que ainda estão em desespero, que ainda estão tão ligados ao plano material. Que possamos, Senhor, deixar essa casa com essas vibrações de luz que aqui estamos presentes e estender a cada um dos nossos lares um bom caminho a cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigada.